O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Irmãos e irmãs, esta semana, chamada Semana da Oitava da Páscoa, conclui-se hoje com esse domingo, o domingo da revelação do ressuscitado a Tomé e aos discípulos, e também, por instituição do Papa São João Paulo II, domingo da Divina Misericórdia, quando Jesus mostra aos discípulos, especialmente a Tomé, o seu lado aberto, convidando-os a renascer, e assim expressando todo o seu amor para conosco. Acabamos de ouvir nesse Santo Evangelho, que é do primeiro dia da semana, portanto, o domingo da ressurreição de Jesus. As portas do cenáculo estavam fechadas, os discípulos tinham medo dos perseguidores. Mas, para Jesus, não existem portas fechadas. Ele entrou, desejando: a paz esteja convosco. De fato, Jesus, na última ceia, havia prometido aos discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como a paz do mundo. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado, ou seja, as marcas da sua entrega por nós. As mãos perfuradas pelos pregos da crucificação e o seu lado aberto pela lança do soldado, convidando, pois, a um renascimento espiritual. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor.
De fato, Jesus também na última ceia havia prometido: dou-vos a minha alegria e ninguém poderá tirá-la de vós. Nós, os cristãos, somos o povo da alegria, o povo da ressurreição. Novamente, então, Jesus diz: a paz esteja convosco. Segunda vez. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ele acrescenta, pois, uma missão àquilo que os discípulos receberam dele, ou seja, a paz que é Ele mesmo, Ele é a nossa paz. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Jesus é o apóstolo, o enviado do Pai. Nós também somos enviados por Ele, pela força dEle. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqui nós temos, digamos, uma inspiração no relato da criação do ser humano, capítulo 2 do Gênesis, quando Deus forma Adão do pó da terra e depois abre o lado de Adão para que do seu lado aberto pudesse fazer a mulher, Eva, portanto. Mas antes, depois que Deus forma Adão, sopra sobre ele e Adão passa a ser vivo, a tornar-se um ser vivo pelo hálito de vida que vem de Deus. Assim também, Jesus sopra sobre os seus discípulos que tinham medo, estavam como que mortos, e agora eles passam a ter vida. Recebei o Espírito Santo. Como primeiro dom do Espírito Santo, o perdão dos pecados. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. O que significa isto? Não é um limite ao perdão, mas a advertência que o perdão de Deus nos chama à conversão. Um dos discípulos não estava com os demais quando Jesus veio. Era Tomé, chamado Gêmeo ou Dídimo. Ele representa aqueles que, de alguma maneira, se afastam da comunidade. Então, os discípulos contaram a ele: nós vimos o Senhor. 10 discípulos dizendo: nós vimos o Senhor, aconteceu isso, isso, isso. E contam. Mas Tomé preferiu acreditar em si mesmo. 10 dizendo para ele: nós vimos, aconteceu isto. Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, quer dizer, novamente o dia do Senhor, novamente o domingo, aqui nós já temos a raiz do nosso encontro semanal, que é o domingo, o dia do Senhor. Estavam de novo os discípulos reunidos na casa. Desta vez Tomé estava com eles. As portas estavam fechadas. O evangelista não diz que era por medo dos judeus. Talvez aqui ele queira indicar que a comunidade cristã é marcada pela presença de Jesus e se diferencia do mundo, como Jesus havia rezado também na última ceia ao Pai. Pai, eu não peço que tire os discípulos do mundo, mas que os preserves do maligno, porque eles estão no mundo, mas não são do mundo. Jesus, então, pela terceira vez nesta cena, diz: a paz esteja convosco. A paz é Ele mesmo. Ele é a paz da sua igreja. Depois, então, Jesus dirige-se a Tomé: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende tua mão, coloca no meu lado, não sejas incrédulo, mas fiel. Jesus não censura Tomé porque quis tocar nas suas mãos e pôr a mão no seu lado. Ele até insiste: faça isso mesmo. É um modo de dizer: Tomé, você deve renascer, você deve tornar-se também discípulo amado. Na última ceia, segundo São João, o discípulo amado inclina a cabeça sobre o peito de Jesus. Agora também Tomé coloca a mão no lado aberto de Jesus. O lado aberto significa o nascimento da nova humanidade. Quando Jesus foi crucificado e depois de morto, o soldado traspassou o seu lado com uma lança, e do lado aberto de Jesus brotou sangue e água, justamente os elementos que indicam a gestação e o nascimento. Portanto, para nós, uma simbologia do batismo, a água, e da Eucaristia, o sangue. Pelo batismo renascemos, pela Eucaristia somos sustentados, crescemos na fé. Diante disso, Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. Reconhece Jesus como seu Senhor. De fato, quando nós lemos, por exemplo, as bodas de Caná, termina a cena dizendo que Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Para isso servem os sinais de Jesus, para que creiamos nele. Jesus
de alguma maneira, censura Tomé. Você acreditou porque me viu. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Então a fé não é fruto de uma conclusão humana, mas é dom de Deus aceito pelo ser humano. Jesus realizou muitos outros sinais, diz o evangelista, que não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o ungido, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Assim Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Irmãos e irmãs, ouvimos hoje também, da primeira carta de São Pedro, um hino, uma bênção a Deus. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim devemos começar o nosso dia. Bendito seja Deus. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. São Pedro também diz que a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível. O ouro é provado no fogo, quer dizer, passando o minério no fogo, que o ouro fica purificado. Assim também a fé, a nossa fé é purificada pelo fogo, isto é, pelo sofrimento, pelas provações que o Senhor nos permite. E assim a nossa fé se torna verdadeira. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível, que não se pode explicar com palavras, e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Nós estamos todos passando por provações, mais ou menos fortes. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça de perseverar, para que a nossa fé também se prove verdadeira. Ouvimos no relato dos Atos dos Apóstolos como era a vida dos primeiros cristãos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em 4 coisas. Ouvir o ensinamento dos apóstolos. Portanto, a palavra de Deus. Na comunhão fraterna, viviam juntos, unidos uns aos outros. Na fração do pão, que é o primeiro nome da missa, e nas orações. Este é o fundamento de toda a comunidade cristã. Então, mesmo que estejamos fisicamente longe uns dos outros, nós estamos unidos nesses pilares que sustentam a igreja. Há algum tempo atrás, a Conferência dos Bispos nos lembrava que a igreja é casa viva da palavra, casa viva da caridade, casa viva do pão, casa da palavra, casa do pão, casa da caridade. Assim é a igreja, assim é o povo de Deus, o novo povo que nasceu do lado aberto de Jesus. Que, olhando o exemplo dos primeiros cristãos, nós tenhamos essa coragem de testemunhar a vida nova em Cristo no mundo. Diariamente frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e unidos tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. Também colocavam suas coisas em comum, repartiam o dinheiro com todos, conforme a necessidade de cada um. O modo como a igreja faz isso hoje é muito variado, de acordo com a inspiração do Espírito. Mas o princípio está aqui. Os cristãos testemunhamos que o nosso maior tesouro, um tesouro que não se acaba, é Jesus Cristo e o seu amor, porque ele nos revela o verdadeiro amor do Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.